como lidar com os imprevistos aí na tua plantação? Primeira coisa, a gente tem que saber quais tipos de imprevistos a gente pode ter para reduzir o risco quando eles surgirem. Então, por exemplo, se você vive num lugar de verão seco, como a gente aqui, quando você vai plantar nesse momento do ano, você já tem que estar preparado com um estoque de água, sabendo que você vai ter situações de escassez, que pode ter vários dias sem chuva. Então, a primeira coisa é se preparar para os imprevistos que você pode ter, dependendo, por exemplo, do seu clima. Depois tu tem que ver o que tu plantou, se está de acordo com o período que tu está querendo plantar, se está de acordo com a tua região. E esse tipo de planta, que tipo de problema ela apresenta? É ataque de inseto, é ataque de fungo, ou seja, tu tem que ver o que acontece com essa planta para te estar preparado para esses imprevistos. Porque senão, quando a coisa acontece, tu começa a correr atrás do prejuízo. E no caso das plantas, 1 semana, 10 dias faz muita diferença. Cada planta tem o seu grupo de doenças, não é toda doença que dá em todas as plantas. Então você tem que saber que tipo de problema você pode ter com aquilo que você está plantando. Se é tomate, que tipos de problemas você pode ter no tomateiro e qual é o manejo para o tomate não adoecer. Por exemplo, se você não faz a poda no tomateiro, ele começa a lançar muitas guias e ter muitas folhas, saem muitos brotos chupões. Isso faz com que as condições para fungos, burrinho e uma série de insetos e coisas que atacam o tomateiro venham. Isso cria uma condição para doenças e ataque de insetos, porque a planta está tendo que lidar com muitos galhos e muitas folhas, e se você não podar, e se você também não tutorar o tomateiro, vai ser difícil você colher os tomates. Se tu plantou abóbora, pepino, melão, é bem provável que tu tenha um ataque de vaquinha, é provável que tu tenha algum fungo, tu tem que estar preparado para isso. Conhecer a planta primeiro para saber que tipo de nutrientes ela precisa e depois, caso tenha algum tipo de ataque, tu está pronto e preparado para isso. E tem uma diversidade gigante de repelentes que a gente pode usar, mas principalmente conhecer a planta para ver a condição de solo, para te ter um solo bem nutrido para que a planta não adoeça. Então a primeira coisa é conhecer os tipos de imprevisto que você pode ter, dependendo do seu clima e do que você está plantando. E também você tem que conhecer a sua capacidade produtiva. Quanto de água você tem para irrigar, quanto de área você realmente pode atender, porque é melhor fazer uma lavoura menor, um cultivo menor que você possa cuidar, do que fazer grandes extensões que você não vai poder atender, principalmente se você tiver algum imprevisto. Então, para a gente fazer um cultivo com segurança, a gente tem que estar com tudo isso bem organizado e bem sabido na ponta da língua, porque quando dá o problema, a gente não pode ficar correndo atrás do prejuízo. Tu tem que estar com aquilo pré-pronto, pré-preparado. Às vezes tu tem 3, 4 dias de chuva. É provável que depois de todos esses dias de chuva a planta apresente algum problema. Então tu tem que já se preparar com biofertilizante para ir lá para cuidar daquilo, porque vai ter esse imprevisto e isso pode acontecer. Da mesma forma, uma seca prolongada ou uma tempestade de vento. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. A agricultura tem uma relação direta com o clima e a gente tem que estar pronto para isso. Você pode ter algumas coisas prontas e algumas informações importantes para lidar com imprevistos. Primeiro, um biofertilizante. Um biofertilizante básico pode socorrer muitas situações de muitas plantas. Deficiências nutricionais, estresse por causa de vento, por causa de escassez hídrica, tudo isso pode fazer com que a planta adoeça. E você ter um biofertilizante na mão é como ter uma ferramenta rápida para recuperar essa planta. Com custo muito baixo, tu tem um biofertilizante em casa e o biofertilizante pode te salvar de vários problemas. Se você não sabe como fazer um biofertilizante, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui que a gente te ensina. Depois tu tem que ter algumas estratégias com relação a repelente, caso apareça algum inseto. E aí tem uma infinidade de tipos de repelente que você pode fazer em casa a um custo muito baixo, para poder repelir os bichinhos que estão comendo as tuas plantas aí. Isso tem que estar pronto, ou tu já tem que saber de antecedência como fazer, caso aconteça. Senão tu corre atrás do prejuízo. Um deles é fazer uma diluição de leite. Muitos insetos não gostam do cheiro do leite, principalmente depois que ele começa a fermentar. Isso não traz nenhum dano para a planta e pode ajudar muito a repelir a mosca da fruta, entre outros insetos que podem atacar suas plantas. E além do leite ser repelente para ácaro, para mosca da fruta e tantos outros insetos, ele também nutre a planta porque é rico em cálcio e magnésio. E é simples, tu pega 1:10, 1 litro de leite para 10 litros de água e tu consegue resolver várias coisas só misturando leite com água. Se você tiver uma horta bem pequenininha, é só pensar que é sempre 1 parte de leite para 10 de água. Pode ser 1 colher de leite e 10 colheres de água.
O importante é entender a proporção e pulverizar isso nas plantas se aparecer algum problema. Uma terceira coisa que te ajuda também muito é tu preparar uma água de vidro. Que bicho é esse? Tu vai pegar meio quilo de cinza aí do fogão, vai pegar meio quilo de cal hidratado, vai pegar 1 litro de água quente, ferve a cinza na água quente até ficar um gel. Aí depois tu pega esse litro, mistura com 9 litros de água e aí tu bota o cal e mexe tudo isso junto. E essa quantidade que tu fez, 10 litros, tu vai pegar e vai usar 100 ml para cada 10 litros de água. Vai diluir 100 ml desse preparado em 10 litros de água. Não te esquece de coar para poder aplicar no pulverizador. Com isso aí tu nutre as plantas, melhora a qualidade dela, tu vai dar força nela e também pode repelir vários insetos. Essas são 3 ferramentas de dezenas que você pode ter à mão caso você tenha algum imprevisto que estresse as suas plantas. O mais importante de tudo é se planejar, se prevenir e se organizar. Você tem que saber se você tem tempo para atender essas plantas e se você tem informação suficiente para acompanhar esse ciclo e realmente chegar na colheita. Informação organizada é o primeiro recurso para te ter plantas saudáveis do plantio até a colheita. Se você quiser descobrir mais, receber mais dicas e também conceitos fundamentais sobre como pensar a sua lavoura de forma orgânica, acompanhe a gente aqui, curte, compartilha, porque aqui tem a informação fundamental para você plantar e realmente colher o seu alimento.